Pronto. Eu vou colocar para gravar e vou começar a orando, tá, meninas? A gente vai começar orando então, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais um momento aqui presente na tua palavra, poder estar lendo a tua palavra, poder estar tendo o teu conhecimento, te agradecer pela vida de cada menina que está presente, pelas meninas que vão participar depois assistindo esse vídeo, te agradecer, Senhor, pela vida da Fabi, pela vida de todas as meninas. Senhor, que a tua palavra hoje ela venha ser fruto, ela venha ser alimento para a nossa alma, que ela venha, Pai, trazendo a gente aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que ela venha nos encher com o teu amor, com a tua glória, Pai, e que ela venha, Pai, e que venha através da tua palavra, Pai, o ensinamento que a gente precisa para o dia de hoje. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aí a gente vai ler o capítulo 7, tá, meninas? Não julgueis para que não sereis julgados, pois com critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque vês tu um argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que estás em teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, primeiro a trave do teu olho, tira a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que as não pisem com os pés, voltando-se vos dilacerarem. O 7. Jesus incita a orar. Pedi e dar-vos-ás, buscai e achareis, batei e abri-vos-ás. Pois de todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-á-lhe. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir o pão, lhe dará a pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe darás uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais aos vossos pais, que estais no céu, darás boas coisas aos que lhes pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim vos fazeis também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e o espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entrarão por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos pinheiros ou figos dos arbóreos? Assim,
Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos os que me diz, Senhor, Senhor, encontrará o reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os dois fundamentos. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as práticas será comparados a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordando os ricos, soprando os ventos e deram com ímpeto contra a casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Bom dia, Jô. A gente está no capítulo 8, versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ele, contra aquela casa, e a desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aí eu vou ler para vocês, gente, a explicação que tem na Bíblia, né? Falando do capítulo 7, versículo 1, não julgueis, né? Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. O crente deve primeiramente submeter-se ao justo padrão de Deus, antes de pensar em examinar e influenciar a conduta dos outros cristãos. Cristo não está aqui abolindo a necessidade do exercício do discernimento e de fazermos avaliação dos pecados dos outros. O crente é ordenado a identificar falsos ministros dentro da igreja e avaliar o caráter de certas pessoas. Ainda no 7:1 fala, não deve servir de desculpa para a omissão do exercício da disciplina eclesiásticas sobre a disciplina da igreja. O 7:7 fala, pedir, buscar e bater. Jesus estimulava a perseverança na oração. Os tempos dos verbos gregos do versículo 8 indicam a continuidade. Devemos continuar a pedir e buscar e bater. Pedir, falar da consciente necessidade e da confiança de Deus, que Deus ouve a nossa oração. Buscar,
falar de fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. Bater fala da perseverança de buscar a Deus quando ela não responde imediatamente. A garantia de Cristo que o suplicante receba o que pede baseia-se em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a bondade e o amor paternais de Deus, orar com conformidade com a vontade de Deus, cultivar a comunhão de Cristo, obedecer a Cristo e ver o estudo, oração eficaz. No 7:11 fala do vosso Pai. O vosso Pai darás bens. Cristo prometeu que o Pai Celestial não decepciona seus filhos. Ele nos ama com um amor maior do que aquele que um bom pai terrestre que lhe dá o que peçamos, tudo quanto necessitamos, pois ele promete dar-nos o que é bom para nós. Ele deseja prover solução para nossos problemas e pão para nossas necessidades diárias. E mais do que tudo, ele nos dará o Espírito Santo para estar conosco, como nosso conselheiro e ajudador. Aí é muito importante a gente lembrar disso, né, gente? Que às vezes a gente esquece que Cristo ele veio e deixou o Espírito Santo com a gente, né? E tudo que a gente pede, eu pelo menos nas minhas orações, eu sempre quando peço discernimento para conseguir discernir coisas boas de coisas ruins, ter sabedoria para poder lidar com certas coisas, eu peço para que sempre o Espírito Santo esteja comigo. E eu sempre falo assim, que o Espírito Santo esteja comigo e que se eu estiver errando ou se eu estiver caminhando erradamente, que ele me incomode, né? É muito bom quando a gente lembra que Cristo deixou o Espírito Santo com a gente para que ele esteja conosco, nos ajudando a caminhar aqui. Aí eu vou ler o 7,14, ele fala do 7,14, né? A estreita é a porta e poucos os que a encontrarem. Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria siga pelo caminho que leva à vida. São poucos os que querem entrar pela porta humilde do verdadeiro arrependimento e em seguida negar-se a si mesmo para seguir a Jesus. Esforçar-se sinceramente para obedecer aos seus mandamentos, buscar zelosamente o seu reino e a sua justiça e perseverar até o fim com verdadeira fé, pureza e amor. Jesus, no Sermão do Monte, descreve as grandes bênçãos que pertencem aos discípulos do seu reino, mas ele também ressalta que esses discípulos não escaparão à perseguição. Além disso, contradiz algumas igrejas que pregam que ser cristão é fácil, pois Jesus mesmo ensina que segui-lo importa em sérias obrigações no tocante à justiça, à aceitação da perseguição ao amor aos inimigos e à renúncia pessoal. No 7,15, ele fala sobre acautelai-vos os falsos profetas, né? Aí ele fala que os falsos mestres exteriormente perecem juntos, mas interiormente são lobos devoradores. Eles devem ser identificados pelos seus frutos. Os frutos dos falsos mestres consistem principalmente no caráter dos seus seguidores. Os falsos mestres produzirá discípulos que manifestarão os seguintes caráter:
serão cristãos professos, cuja a lealdade é dedicada mais a indivíduos do que à prova de Deus. Honram e servem a criatura mais do que o Criador. Serão seguidores que se ocupam mais dos próprios interesses do que da glória e honra de Deus. Sua doutrina será mais antropométrica do que teocêntrica. Serão discípulos que aceitam doutrinas e tradições dos homens, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus. Serão seguidores que buscam mais a experiência religiosa e as manifestações sobrenaturais do que a palavra de Deus e seus padrões de justiça. A sua experiência religiosa ou manifestação espiritual são a sua autoridade final quanto à autenticidade da verdade, e não todo o conselheiro da palavra de Deus. Serão seguidores que não suportarão a sã doutrina, mas procurarão um mestre que lhes ofereçam a salvação com o caminho largo da injustiça. No 7:21, ele fala: aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade de seu Pai Celestial é uma condição prévia essencial para a entrada no reino dos céus. Isto, no entanto, não significa que a pessoa pode ganhar ou merecer a salvação mediante aos seus esforços ou obras. Isso é verdadeiro pelas seguintes razões. O perdão divino, o divino homem obtém mediante a fé e o arrependimento, concedidos pela graça de Deus, e a morte vicará a Cristo por nós. A obediência à vontade de Deus requerida por Cristo é uma condição básica conducente à salvação, mas Cristo também declara ser ela uma dádiva ligada à salvação dentro do reino. Embora seja a salvação uma dádiva divina de Deus, o crente deve buscá-la continuamente, recebê-la e evidenciá-la mediante uma fé sincera e decidido esforço. Esse fato é visto na oração dominical e muitas exortações para que o crente modifique o pecado e se apresente a Deus como um sacrifício vivo. O crente pode fazer a vontade de Deus e viver uma vida justa em virtude dessa dádiva. Graças ao poder de Deus, a vida espiritual que lhes são comunicados continuamente mediante a Cristo, as Escrituras declaram: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos feituras da sua obra. Deus sempre torna possível a prática e a obediência e a vontade em nossas vidas. Isso é atributo e ação de Deus, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a boa vontade. Todavia, o dom e a graça de Deus não anula a responsabilidade nem a ação dos humanos. O crente deve corresponder
positivamente ao dom divino da obediência. Todavia, ele é livre para rejeitar a graça de Deus, para recusar aproximar-se de Deus por meio de Cristo e para recusar a viver uma vida de obediência e viver essa vida. Aí encerra aqui, né? Então, gente, o que o capítulo 8, o capítulo 7, ele traz muito pra gente que Cristo ele continua lá, né, no monte, quando ele fala com os discípulos sobre o que fazer, né, como segui-lo, como a gente vai chegar ao reino do céu. E muitas das coisas que ele fala aqui chama a atenção da gente, né, principalmente sobre a questão, né, que eu já falei, que é sobre a gente comentou um pouquinho ontem sobre os falsos profetas, que eles ficavam na porta da igreja. Aí, os antigos sacerdotes, né? Eles ficavam orando, queriam mostrar para todo mundo que estava orando, queriam engrandecer, queriam mostrar que eles sabiam a palavra. E na verdade não é isso que Cristo busca, né? Não é isso que Deus busca. Ele busca a sinceridade dos nossos corações. Ele busca, o que ele busca na gente é o verdadeiro amor, né? E não a gente fazer uma obra, vou trabalhar na igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que nem hoje a gente vê muito na rede social, né? As pessoas ajudando, aí eles filmam eles ajudando as pessoas e ajudam uma pessoa que está ali passando necessidade, que não sei o quê, e quer fazer questão de mostrar aquilo. E não é isso que Deus fala para a gente, né? Você para ajudar o seu irmão, você para fazer alguma coisa, você não precisa mostrar que você fez, você não porque acaba que você cai naquela. A Fabi que fala muito sobre isso. Acaba que você cai naquela de você estar ajudando, só que na verdade você não está fazendo para Deus, você está fazendo para engrandecer você está fazendo para engrandecer o seu ego, né? Para encher o seu ego, falar, nossa, olha, eu ajudei o fulano, eu fiz isso na igreja, eu fiz aquilo, eu doei não sei quantos de dízimo, e não é isso que Deus busca na gente, né? Não é o bem material, não é essa ajuda que Deus quer, Ele quer que a gente ajude sim ao próximo, que a gente leve sim a palavra de Deus para o próximo, mas que não precisa fazer nenhum circo para isso, né? Ele fala muito sobre isso e ele fala também aqui sobre a gente tomar muito cuidado sobre os frutos maus. Eu mesmo tenho uma experiência com o meu marido, a gente tem uma experiência muito grande com isso. Eu acredito que muitas pessoas também têm, que são sobre os falsos profetas, né? Que no caso hoje em dia a gente fala sobre os pastores que tá na igreja. Eu tive um pastor quando a gente eu vim morar em Petrópolis. Eu não era evangélica ainda. Meu marido que era evangélico, eu era católica. E a gente ia numa igrejinha, numa wesleyana, perto de casa, e o pastor só pregava sobre o casamento. E eu não era casada nessa época, né? Não era casada no papel, só morava junto. O pastor pregava muito sobre o casamento, mas muito sobre o casamento. Tudo era sobre o casamento para ele. Ele era o pastor que sabia pregar sobre o casamento. Julgava muito sobre o casamento também. E aí ele ficava enfatizando muito isso na cabeça do Joseph. Não, que vocês têm que casar, vocês estão errados na lei, vocês estão isso, vocês estão aquilo. E por fim, em 2016, no final de 2016, a gente casou. A gente casou em dezembro de 2016. O Joseph chamou esse pastor e a esposa dele para ser nossos padrinhos, nossas testemunhas no civil, porque a gente nem fazia tanto questão do casamento que a gente casou só no civil. E aí, um mês depois, em janeiro, ele chegou na igreja, falou que a esposa dele tinha pedido o divórcio, que não sei o quê, e que era para a igreja orar, né? Que era para a igreja orar para que, né, que a mulher dele voltasse atrás. E aí, cansada, né? Porque como era uma igreja muito pequena,
acabava que todo mundo tinha o telefone de todo mundo, aí ela cansada de ver todo mundo falando, né, de todo mundo perguntando por que que tinha acabado o casamento, um casamento de tantos anos, que não sei o quê, que ela já estava mais de 17 anos casada com ele. E um casamento isso e aquilo, e aí ela um dia foi na igreja, e como ela acho que ela era da quadrangular, ela era formada pastora também. E aí ela pediu a oportunidade de estar lá na frente. E aí ela foi, e ele achando que ela já tinha voltado com ele, que ela estava dando uma chance. Ela pegou, gente, jogou tudo no palco. Virou um circo a nossa igreja, porque ela colocou tudo. Ela falou assim: eu tô terminando com ele porque são 17 anos de traição. São 17 anos dele voltando do trabalho, eu indo no carro dele achando calcinha ou outras coisas de outras mulheres, e aquilo quebrou muito o Joseph. Tanto que meu marido não vai mais na igreja por causa disso. Essa é uma das causas, porque ele falou assim: como é que eu vou seguir uma pessoa, como é que eu vou ouvir um pastor, sendo que ele mesmo pode errar? Então eu não vou ouvir mais o homem. Aquilo quebrou meu marido. Ele não foi mais na igreja por causa daquele pastor. Ele falou assim: como é que pode ele pregar sobre o casamento, encher o nosso saco sobre a gente tá vivendo erradamente, e ele mesmo fazendo coisa errada no casamento dele? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que olhar muito. É claro que a gente tem que ouvir sim os nossos pastores, tudo, mas a gente tem que também ter a sabedoria e o discernimento para discernir se realmente ele está sendo usado por Deus ou se ele está falando por vontade própria, se ele está falando da própria boca dele para engrandecer, como a gente vê muitas igrejas hoje aí. Uma igreja que tem até aqui em Petrópolis, que uma amiga minha, ela foi para lá, ela veio, são rebeldes que saíram também da Metodista, tá? E criaram essa igreja Atitude. E aí teve um dia que uma amiga minha falou para mim assim: Priscila, eu me arrependi de ter saído da catedral, porque a gente foi seguir esse pessoal, a gente abriu a igreja Atitude, e hoje em dia um dos maiores pregadores da igreja é homossexual. E ele ainda continua na vida, né? Se tivesse parado, mas ele ainda continua na vida homossexual. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como é que uma pessoa ela pode pregar sobre a palavra se ela mesma não está seguindo, né? Porque eu conheço muitos homossexuais que eram fervorosos, que faziam bagunça, isso e aquilo, e depois que eles foram realmente quando eles realmente se converteram e eles começaram a ser usados por Deus, eles simplesmente largaram. Eles deixaram de ter aquela vida, né? Ou não só do homossexualismo, mas de muitas outras coisas, da droga, da bebida, tudo isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vai ouvir a palavra, com quem a gente vai seguir, e ter o discernimento do Espírito, pedir para o Espírito Santo nos dar discernimento para saber se realmente aquela pessoa ela tá falando a palavra de Deus, ou ela tá falando só para se engrandecer, tá? Aí eu vou deixar esse aqui. Eu vou morar pra gente acabar, porque daqui a pouquinho eu também tenho que trabalhar. A Jô, se puder orar pela gente no finalzinho. Amém. Amém. Pai querido, Pai amado, te suplicamos, ó Deus, nesse momento, agradecemos, ó Pai, por esses momentos que passamos aqui, ó Deus querido, aprendendo mais um pouco da Tua Palavra, lendo a Tua Palavra, Senhor amado. Muito obrigado, Deus, por nos permitir mais um dia desse devocional. Obrigado, Deus, pela vida de cada um de nós que participaram, as que não puderam participar também. Venha abençoar o dia de cada uma de nós, ó Pai. Dar-nos força, discernimento para aprender, para praticar a Tua Palavra.
para ler a tua palavra e entender, Pai, aquilo que tu tens para nossas vidas a cada dia. Muito obrigado, Pai. Colocamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco e a tua graça nos basta nesse dia. Gratidão a ti, ó Pai. Muito obrigado mesmo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por participarem, tá? Amanhã, se Deus quiser, a Fabi tá de volta. Eu não entendo muito, não sei direcionar muito, mas a Fabi vai ajudar. Tá ótimo. Amém. Fica com Deus, Fica com meninas. Deus. Obrigada. Tchau. Amém, tchau.